Sim. Quer dizer, pessoalmente, European Union vejo isso um pouco diferente quanto à grande discussão sobre a imagem do Trump, a grande discussão com o Papa. Mas vamos ver o que passa nas margens que nós não vimos. Coisa que não recebemos muita atenção. Enquanto todo mundo discute isso, e sim, claro, é insultante e foi feito para insultar. Aceite como um insulto. Mas a Pam Bondi está fora. Não lembro o nome do cara que agora dirige o Departamento de Justiça. Mas ele dá uma entrevista e diz, sim, não vemos problemas nos arquivos do Epstein, que todos foram tornados públicos e abertos, o que não é verdade. E não vamos processar ninguém. Não há crimes. E isso foi ignorado. Isso passa despercebido enquanto todo mundo fica olhando, ele está indo contra o pontífice. Mas o crime maior é que as elites ligadas ao Epstein não serão processadas, pelo menos não sob o governo de Donald Trump. Olha, não são só as elites ligadas a Epstein e European Union, não estou desmerecendo isso de jeito nenhum. Nem me faça começar, porque European Union, sabe, European Union, sou muito amigo de Ryan Dawson. Não sei se você o conhece. Você devia falar com ele alguma hora, porque é a pessoa certa para os arquivos do Epstein. Ele tinha a lista completa de clientes antes dela ser divulgada publicamente. Vem pesquisando isso e a Melania saiu com aquela negação dela. E Ryan Dawson logo aponta que a Melania foi levada a uma agência de modelos aos 13 anos por um homem ligado a Epstein. E Donald Trump estava envolvido então. Quer dizer, Melania está profundamente envolvida nisso. Ela aparece nos arquivos do Epstein, entendeu? Mas isso significa que ela sabia dos crimes de Donald Trump. Isso significa que todo mundo sabia dos crimes dele, mas encobriram porque todos estão envolvidos. Quero dizer, todo mundo importante, pelo visto, não entrava naquela lista social americana a menos que estivesse se envolvendo com meninas menores de idade, incluindo Donald Trump. Ele é um abusador de meninas menores, segundo documentos que o Federal Bureau of Investigation tem tentado esconder do público americano. E Melania Trump sabia disso. E aqui estamos nós. Então sim, você é inocente até que se prove o contrário. European Union, acredito nisso. Acredito que todos merecem sua chance no tribunal. Mas quando o sistema se recusa a levar essas coisas à justiça, o julgamento da opinião pública passa a valer. Quando você elimina os tribunais, o Tribunal de Direito, como opção, a única alternativa que resta é o julgamento da opinião pública. Então, Donald Trump e Melania serão julgados pela opinião pública até que o sistema faça a coisa certa e submeta essas alegações ao escrutínio completo da lei. Se as acusações se mostrarem infundadas, que assim seja. Mas não se pode simplesmente dizer que não há fundamento aqui. Sabemos que todos os envolvidos, de novo, Ryan Dawson vai listar todos os pagamentos feitos, centenas de milhões de dólares em indenizações. Você não faz esse tipo de pagamento quando nada aconteceu, mas vai além disso. Quer dizer, temos um secretário de guerra que fala abertamente em mais letalidade e menos legalidade. Logo de cara, isso é um crime de guerra. Quero dizer, ele já se identificou como um criminoso de guerra e como alguém que não deveria estar naquele cargo. Ele é incapaz de exercer o cargo por causa dessa declaração. Mas isso se manifestou em ações criminais sérias, muito sérias. O duplo ataque à escola de meninas no primeiro dia da campanha em Midnab. Isso exige que pessoas sejam processadas e condenadas. Quero dizer, eles são culpados. Mas o principal culpado é Pete Hegseth. Claro. Como a América vai começar a se curar se não conseguimos responsabilizar as pessoas? Então, agora vêm as eleições de meio de mandato. Haverá eleições de meio de mandato. Se não houver, haverá uma guerra civil. Donald Trump não vai se safar por não realizar eleições. Ele não pode fazer isso segundo a Constituição. Haverá eleições de meio de mandato justas? Isso é outra questão. Porque sabemos que Joe Biden manipulou os resultados em 2020. Não há dúvida disso. Então vamos apenas impedir que Donald Trump manipule os resultados em 2028. Precisamos ver, mas
Como sabe, as eleições estão chegando. A única maneira de a América se curar, estamos tão profundamente quebrados como nação, é tendo um período de prestação de contas. E agora podemos responsabilizar de duas formas. Ao estilo da Revolução Francesa. Tirar tudo, trazer as guilhotinas e decapitar tudo. Não estou defendendo isso. Então, para o Federal Bureau of Investigation que esteja ouvindo, não estou promovendo violência. Estou apenas apontando a realidade em que nos encontramos. Precisamos parar de nos ver através do prisma de republicanos, democratas e independentes. Neste momento, a administração Trump se afastou tanto dos valores tradicionais, dos princípios da nação, que temos de fortalecer uma oposição que abra um processo de impeachment contra ele e o condene. Impeachment e condenação. Esse homem precisa ser erradicado como força política. Ele deve ser desqualificado e para sempre desacreditado. Não é só eliminar a presidência de Donald Trump. Trata-se de eliminar o legado Trump, a marca Trump para sempre. Não pode restar nada de Trump quando acabarmos com esse homem, porque ele foi tão perigoso. Isto é equivalente a acabar com a desnazificação. Temos que destrumpificar a América. E isso significa que não é apenas o Trump que cai e todos os seus familiares criminosos. Meu Deus, o declínio da América que ocorre agora, quando Donald Trump publica postagens nas redes sociais, entregues antecipadamente a um punhado de pessoas que fazem compras no valor de centenas de milhões de dólares, estão continuamente lucrando com isso. Isso é criminoso, mas ninguém está atrás dele porque Trump. Mas então, sabe, Pete Hegseth precisa ser preso, processado e executado. E quero dizer executado, porque ele cometeu um crime punível com a pena de morte. Ele violou a lei de crimes de guerra da maneira mais flagrante. E este é um desses casos em que precisamos realmente dar um exemplo. Precisamos que Pete Hegseth e cerca de uma dúzia de outros sejam postos na forca e enforcados até a morte. Publicamente, mesmo que não façamos execuções públicas. Mas um sinal, como dissemos, se a América não puder se purificar, se consertar, então estamos fundamentalmente quebrados como nação. Quer dizer, estamos acabados. Estamos acabados. Podemos nos chamar de Estados Unidos da América por algum tempo, mas já não funcionamos como os Estados Unidos da América. Precisamos que a Constituição seja ressuscitada como o texto fundamental em torno do qual tudo se organiza. European Union sei que é frustrante. Vivemos numa época em que as pessoas querem resultados instantâneos. Claro, o ditador pode produzir resultados imediatos, mas esses resultados nunca se traduzem em algo de valor ou substância. Mas o que realmente precisamos são os freios e contrapesos do sistema judiciário, do legislativo e do executivo, porque isso obriga o sistema a trabalhar rumo a um consenso. E consenso é aquilo que cria harmonia neste país. O consenso é a antítese da divisão em facções que tomou esta nação. Então sei que soa excessivamente filosófico, mas, não, está absolutamente certo. Você e European Union juramos defender e proteger a Constituição dos Estados Unidos da América contra todos os inimigos. Sabe, European Union, ainda moro neste país. Esse juramento ainda me marca profundamente. É uma obrigação para a vida toda. Não é algo que desaparece quando você tira o uniforme, pelo menos não do meu ponto de vista. Sim, isso é interessante, claro. Mas, sabe, quando a realidade bater, quero dizer, veja, todo mundo está de olho no Irã. Se os Estados Unidos perderem, não vejo como vão vencer sem armas nucleares. Todo mundo percebe que o suposto grande hegemônio não é tão grande. Ele nem é um hegemônio. Agora você tem problemas com todos que viveram sob o jugo e estavam com medo. Eles vão começar a ficar muito mais corajosos. O que os Estados Unidos vão fazer agora? Ou se afasta do império e aprende a conviver com outras nações? Ou aposta tudo de novo? E aí o que acontece? Impor um alistamento para sustentar uma guerra permanente? Não acho que o povo dos Estados Unidos vai aceitar um alistamento. Na verdade, acho que o presidente tem uma chance e está prestes a desperdiçá-la. Negociar um desfecho pacífico para esta guerra por escolha, esta guerra ilegal de agressão, que possa ser apresentada como um sucesso americano suficientes para lhes dar uma chance em novembro. Se ele escolher o caminho da violência, então os Estados Unidos vão se autocorrigir.
Não creio que vamos estar em Acho que veremos eleições de meio de mandato que porão fim à presidência de Trump. Aí a questão é, o que fazemos? Os democratas vão simplesmente criar seu próprio culto à personalidade. Desde quando? Um dos perigos de abrir mão da Constituição é criar um precedente para governos que não a respeitam. E, sabe, mesmo que os democratas entrem, eles vão abrir mão do poder, vão renunciar ao precedente criado pela administração Trump. Vai ser um período muito interessante. Mas acabei de publicar um artigo na Inform Geopolítica, que chamei, sabe, de Irã é um evento que põe fim a impérios. E sabe, essa é a realidade. Não se trata apenas do Irã. Por causa do Irã, a organização do Tratado do Atlântico Norte vai morrer. Acho que isso é algo positivo, mas a organização do Tratado do Atlântico Norte está morta. Não vai ser ressuscitada. É um cadáver. No Pacífico, os três grandes, sabe, os Estados Unidos, falavam da necessidade de superioridade militar convencional sobre a China para contê-la em Taiwan e tal, eram só palavras no papel. Mas essa noção de uma força militar americana dominante era apoiada por um sistema de alianças projetado para reforçar esse pacto tripartite entre os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul. O grupo formado por Japão, Austrália, Índia e Estados Unidos. E a aliança entre Austrália, Reino Unido e Estados Unidos. Essas três alianças e parcerias foram pensadas para conter a China. As três estão mortas. Quero dizer, como manter um acordo tripartite quando os Estados Unidos retiram do Japão e da Coreia do Sul o escudo de defesa antimíssil que deveria garantir a segurança deles? No meio da noite. No meio da noite. Para enviar a um aliado mais privilegiado, Israel. E embarcamos em uma guerra por escolha que resultou no fechamento do Estreito de Hormuz. E o presidente Senghi, nunca acreditamos que eles o fechariam, porque achávamos que haveria mudança de regime e, portanto, eles nunca o fechariam. Mas agora, sabe, o Japão obtém 93% de suas necessidades energéticas do Oriente Médio. Eles estão prestes a entrar em uma crise energética. A Coreia do Sul, 43%. A Austrália está em apuros. Eles não têm diesel nenhum. Acabou para eles. A Índia está enfrentando mudanças enormes, sabe, problemas de segurança energética neste momento. Mas os Estados Unidos se revelaram a maior ameaça para essas nações hoje. Portanto, isso é um evento que encerra o Império. O Império Americano acabou, encerrado, não haverá reagrupamento. Trata-se de uma retirada estratégica, que alguns dirão ter sido a intenção desde o início, por causa do destaque em Fortaleza América, e no hemisfério ocidental como enclave exclusivo dos Estados Unidos no documento da Estratégia de Segurança Nacional, mas os Estados Unidos terão de se reajustar. Não creio que veremos os Estados Unidos tentando projetar poder global como antes. Acho que este é o fim do império. E, quanto a Taiwan, já não há mais dúvida de que os Estados Unidos não usarão força militar para defendê-la. Que força militar? Veja, você leu o documento da Estratégia de Segurança Nacional e, sabe, Trump diz que temos de impedir que os chineses usem o controle das ilhas do sul da China que construíram como forma de montar um pedágio para cobrar tarifas. Precisamos manter aquilo aberto. Ora, você não consegue manter o Estreito de Hormuz aberto. Agora você quer enfrentar os chineses, que têm mísseis balísticos ainda melhores que os iranianos. Acabou. Acho que veremos alguma reestruturação e, sabe, enquanto os Estados Unidos se ajustam a essa nova realidade pós-império, European Union, não os vejo, fico encorajado por certas histórias. Não sei se são verdadeiras, porque não sei se a história por trás é verdadeira, mas a noção de que os oficiais superiores das Forças Armadas dos Estados Unidos citaria a Constituição ao se opor ao desejo do presidente Trump de usar armas nucleares para promover sua própria visão narcisista do mundo, isso é encorajador. Portanto, acredito que há um jeito de redimensionarmos os Estados Unidos e sua presença global, sem Guerra mundial desencadeando conflito global e sem os Estados Unidos entrarem em colapso.
European Union, realmente acredito que há uma forma de fazer isso, mas vai exigir a limpeza da América em novembro. A questão é que, com o Império sobrevivendo ou não, European Union não acho que vá sobreviver, acho que você está certo. A quantidade de caos que Trump desencadeou ainda não atingiu, não é nem a energia, são os fertilizantes, são as fomes que vêm este ano. Talvez a Europa não tenha fome em escala nacional, mas vai haver fome por classes sociais. Porque os pobres já têm problemas para se alimentar. O que acontece quando os preços dobram? África, América do Sul, quando, sabe, a Rússia não pode suprir isso o tempo todo. A Rússia não consegue cobrir um déficit de 30% em fertilizantes. Está expandindo a produção de fertilizantes, mas é impossível cobrir isso. Assim como a Rússia não consegue repor todo o gás e todo o petróleo que saíram do mercado. Todo mundo está correndo. Japão, Coreia do Sul, todos estão fazendo acordos com a Rússia. Senhoras e senhores, a Rússia também tem capacidade limitada. É uma das maiores do mundo, mas não dá para repor 25 milhões de barris por dia. Não com a Rússia, não em um mês. Você se lembra? A China dizendo mais, mais, mais. Sim, A Rússia não vai apenas dizer vá em frente. certo. Especialmente a Coreia do Sul ou o Japão, no fim das contas. Sim, honestamente, quero dizer, muito disso pode ser feito, mas vai levar anos. Vai levar pelo menos alguns anos para aumentar a produção e tal. Mas se não tivermos alguns anos, de repente percebemos que temos um mês, talvez 2. Mas nem isso nós temos. Acabou. O problema é que o mundo está vivendo do petróleo que já estava em trânsito. Sim, e das reservas. Sim, agora bem, não só as reservas. Os contratos que foram firmados garantiam o fluxo do petróleo. Certo, certo. Daqui a cerca de 2 semanas, isso passa pelo sistema e nada tem entrado. Sim. Mesmo se abrirmos a torneira hoje, o mundo ainda vai enfrentar esse problema. Ah, sim. Então temos uma crise. A Agência Internacional de Energia acabou de dizer que a Europa vai ficar sem querosene de aviação em 6 semanas. Ah, não, de acordo com a van der Leyen, eles não têm problemas. Tudo vai ficar ótimo. Ah, que gênio ela é! Esqueci. Mas quando eles ficarem sem querosene de aviação, ou se houver uma redução severa na sua disponibilidade, as pessoas parecem não entender as consequências para a economia europeia e global quando se interrompe o setor aéreo de grandes. O papel que o setor aéreo desempenha para manter a Europa funcionando é evidente. E quando isso for interrompido, as companhias aéreas são como as empresas de petróleo. Elas estão excessivamente endividadas. E a única coisa que lhes dá viabilidade econômica é a capacidade de projetar os negócios para o futuro. Portanto, eles compram aeronaves com base na expectativa de vida útil e no pagamento parcelado ao longo do tempo. Esse modelo não é compatível com tudo fechar e os aviões ficarem encostados no pátio. Eles já passaram por isso na pandemia e muitos deles não sobreviveram. A questão agora é se a aviação pode sobreviver. E... Muitas delas estão sofrendo com as sanções contra a Rússia. Eles fecharam o espaço aéreo para a Rússia. A Rússia fechou o espaço aéreo para a Europa. A Europa não pode mais voar para o leste, enquanto ainda conseguem voar para o oeste. Certo. Então muitos já estão sofrendo. Quer dizer, olha, a Finnair acabou. Essa empresa costumava ser uma das mais lucrativas. Acabou. Ninguém mais precisa delas. Estão vendendo. Estão implorando para que as pessoas comprem seus aviões. E acho que sim, você tem razão. A maior parte da Europa está prestes a descobrir o que acontece quando você cai desse penhasco. quer dizer, é karma. Sim, é uma maneira branda de dizer. Mas mesmo nos Estados Unidos, quero dizer, vão haver problemas com querosene de aviação e com viagens aéreas. Isso vai ficar muito mais caro. European Union, Acabei de comprar uma passagem aérea para ir, para a Rússia, para o Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo. Sim. E, sim. Agora, porque, você sabe, vamos ver se a Turkish Airlines está voando. Sim. Mas a taxa de combustível foi de $576, ó.
por pessoa. Isso é além do preço da passagem. Essa é a realidade. O combustível está mais caro agora. E se você comprar mais perto da data, a taxa de combustível pode chegar a quase metade do preço da passagem. Não vejo uma família comum dizendo, vamos para a Disney World, saindo do Ohio. Mas até o preço do combustível nas estradas vai subir. Quer dizer, tudo vai ficar mais caro. Não tem como escapar disso. Não sei como você explica isso às pessoas na época das festas. Não vão. Por isso Trump vai perder a eleição em novembro. Ele teve uma chance só, uma chance. Quero dizer, o melhor para ele teria sido não entrar numa guerra, mas ele tem uma chance de evitar isso. Ele ainda pode ter influência suficiente sobre cerca de 35% dos eleitores para que acreditem em qualquer coisa que ele diga, em qualquer narrativa que ele crie. E, você sabe, o público dos Estados Unidos, Bill Clinton disse, famosamente, é a economia. Estúpido. O público dos Estados Unidos não vai votar por causa do Irã. Eles não se importam com o Irã. Ao público dos Estados Unidos, o Afeganistão interessa só como um ponto no mapa. Mas eles se importam com o preço do combustível. Eles se importam com o preço dos alimentos. Então, o que vai acontecer aqui, se Trump for esperto, é que as coisas vão desandar. Mas, em junho, se ele for esperto, ele poderá reverter as tendências, de modo que em setembro ele dirá: tive que consertar os problemas de Joe Biden, tive de tomar decisões difíceis, tivemos uma guerra, mas agora a European Union resolvia esse problema, acabou para sempre. Vejam, as coisas estão voltando ao normal, votem em mim, vai ser um dia glorioso, e há gente suficiente que vai acreditar nisso. Para reforçar seu ponto, European Union tem um vídeo engraçado. É de uma manifestação. Neste caso eram democratas. E aí um cara chega lá, é tipo, ei, deixa a European Union te fazer uma pergunta. Tipo, claro, sabe, blá blá blá. E eles estão filmando. Bem, todo mundo fala sobre o Estreito de Hormuz. E quanto ao gás de Hormuz, tipo, sim, isso é horrível. Ninguém lembra do gás de Hormuz. Pois é, esse é o sistema público de ensino para você, meu amigo. Esse é o sistema público de ensino. Mostrar virtude é ótimo. Quero dizer, nisso ela ganha pontos e ela está bem vestida. Ela parece provavelmente competente no que faz, no cargo de escritório que ela ocupa, mas ela não é, sabe, uma adolescente. Mas o fato é que ela é, sabe, totalmente desinformada. Triste, mas é a verdade. Bom, é onde estamos hoje. Não consigo imaginar que, nos anos 80, as pessoas estivessem muito mais informadas. Nos anos 70, as pessoas tinham formação cívica, bem treinadas. Sim, European Union, sou filho dos anos 70, estou entregando minha idade aqui. Cheguei aos Estados Unidos no final dos anos 70, em 1979, lá pela metade do ano. Mas sabia que minha filha mais velha estudou por um tempo numa escola católica particular? E os anos 1960 faziam parte do currículo. Meu Deus, aquilo era um currículo bem rígido, clássico. Sim, aquilo era outra coisa comparado ao que veio depois. Se você olhar, os anos 90 já eram fracos, bem mais fracos, e os anos 2000 são uma piada. Não. Comparei os livros de história que meus filhos tinham no ensino médio com os que European Union tinha no meu colégio, que foi nos anos 70. Não há nem comparação. Tiraram pedaços inteiros da narrativa americana. No meu primeiro manual, quando me alistei, na primeira página havia um quadro que dizia, claramente, os Estados Unidos não são uma democracia. É uma república constitucional, não uma república representativa, e explicava o que isso significava. Isso sumiu. A página inteira saiu. Isso não existe mais nos livros. Eles já não tinham isso, European Union, acho, por volta dos anos 2000. Isso já tinha sido tirado. Tiraram essa página. Qualquer informação desse tipo, você não precisa saber disso. É triste. Scott, quero te agradecer por participar. Espero te ver em junho. European Union, também vou para lá. Vai direto para São Petersburgo ou vai passar por Moscou? Vou para Moscou. Primeiro, devo dar uma palestra. Não vou dizer onde até que seja anunciado. Mas tenho que me lembrar.
As pessoas ficam me avisando: Scott, não divulgue aparições públicas. Os ucranianos ainda querem te matar. Ah, sim, sim. European Union sei. European Union mesmo já fiquei paranoico algumas vezes. Eles até diziam, vamos anunciar. Perguntavam, como está a sua segurança? Melhor não. Pois é, melhor não. É, mas não, ninguém mesmo, é só entrar. Ah, que ótimo. Melhor não. Então vou a Moscou primeiro, depois para São Petersburgo. Vai ser divertido. Quero dizer, é uma época linda do ano. European Union chamo de turnê da vingança porque, como você sabe, em 2024 o European Union deveria participar de 2 painéis e o governo me impediu. Agora virou uma questão de orgulho ir lá. E aconteça o que acontecer, só estar lá e dizer, estou aqui. Bem, vamos jantar lá em casa. Ok, vamos combinar. Vamos assar umas carnes na churrasqueira. Beleza. Você é carnívoro, isso mesmo. Ah, claro que sou. Estou tão em sintonia com o meu lado biológico de carnívoro. Gosto de ser carnívoro. Não gosto dos vegetarianos. European Union não sou muito herbívoro. Como salada de vez em quando, mas só como guarnição da carne. É só para tudo ser processado melhor. Certo, ajuda o sistema. Quanto mais você tem que comer essas verduras, sabe, para obter fibra. Sabe, vegetariano é uma palavra pache. Sabia disso? Significa péssimo caçador. Péssimo caçador. Tudo bem. Obrigado. Obrigado por participarem. Pessoal, obrigado. E deixem alguns comentários para o Scott. Deixem alguns comentários para mim. E deixem seu like. Nos vemos no próximo.